Olá, seja bem-vindo a mais uma Assembleia em Entrevista. A adoção de uma política nacional de resíduos sólidos, proposta pelo Ministério do Meio Ambiente durante o governo Lula e aprovada depois de 20 anos de debates no Congresso Nacional, ainda hoje é uma prioridade nacional. Acabar de vez com os lixões, adotar uma coleta seletiva, deixar as cidades mais limpas. Certamente um desafio constante para tanto o setor privado como o setor público, especialmente os municípios, que são os titulares dos serviços de limpeza pública. É para conversar sobre estes e outros assuntos que o Assembleia em Entrevista recebe o presidente da Limpurb, empresa de limpeza urbana de Salvador, o administrador e pós-graduado em gestão de negócios, Caio Moraes. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Caio. Eu que fico grato pelo convite, estou à disposição. Então, essa política nacional de resíduos sólidos foi um marco na história do saneamento básico no Brasil. Com ela foi possível definir metas, planejamento para que as cidades se tornassem mais habitáveis do ponto de vista do saneamento, do ponto de vista da limpeza urbana. Como é que Salvador se encontra hoje diante desses desafios, dessas metas que foram definidas na década passada? Salvador vem avançando. Essa política é uma realidade hoje, que faz parte do Brasil, e é necessário que todos os municípios adotem todas as medidas para colocar essa política em prática. Salvador, em 2012, tinha um plano municipal de limpeza urbana, e que esse plano está sendo reformulado agora e passa para o Plano Integrado de Gestão de Resíduos Sólidos, que é um dos planos que compõe o Plano Municipal de Saneamento Básico. Então, nós já estamos em fase de licitação desse plano, para que esse plano esteja concretizado em todas as ações a curto, a médio e a longo prazo, para nós colocarmos em prática. Dessas propostas que foram definidas nesse Plano Nacional de Resíduos Sólidos, por exemplo, acabar com os lixões, implantar uma coleta seletiva. Salvador está acompanhando esse cronograma, digamos assim? Lixões, por exemplo, existem ainda? Salvador saiu na frente. Ele não existe mais hoje em Salvador lixões. Nós temos um aterro sanitário, que é a etapa mais evoluída do acondicionamento de todos os lixos que são recolhidos na nossa cidade. Então, é um local específico onde você deposita todos os resíduos que são recolhidos na nossa cidade, pelos nossos habitantes, e a partir dali existe um tratamento, ou seja, esse terreno onde é acondicionado, ele recebe uma camada de impermeabilização que protege o meio ambiente. Salvador também deu um passo importante, a coleta seletiva. Na gestão agora do prefeito ACM Neto, em 2013, através da Cidade Sustentável, foram instalados os PEVs nas cidades. O que são PEVs? São containers azuis, onde você dá a oportunidade das pessoas saírem de suas residências, já fazendo a segregação, a separação na fonte, e possa depositar esses resíduos secos, os sólidos, nesses PEVs. Isso Agora, é uma modalidade da coleta seletiva. Em relação a essa coleta seletiva, o senhor acha que a população tem feito isso? É a melhor opção? Não seria um caminhão coletor de resíduos recicláveis uma opção mais cômoda para os próprios moradores? Estamos avançando para isso. Esses 150 PEVs que foram colocados na cidade, foi realizado um trabalho de conscientização em todos os pontos estratégicos onde foram colocados esses PEVs, para que a população tivesse conhecimento do que era aquele equipamento e a forma de usar. Nesse novo processo licitatório, em que nós estamos já em curso, existe a coleta porta a porta, que é uma modalidade da coleta seletiva. Então você traz para a população a comodidade de um caminhão estar passando na sua residência para poder pegar todo aquele material que pode ser reciclado. Esse caminhão ele passa em quais áreas da cidade? A tendência é que ele passe, ele não passa, ele vai passar tá? No próximo contrato. A tendência é que ele passe de forma alternada. Por que eu falo de forma alternada? Você tem um custo muito grande com logística. Então a coleta seletiva ela só se torna viável se você tiver uma quantidade de resíduo que compense você gastar
com óleo diesel, desgaste de caminhão, mão de obra, etc. Agora, quantidade de resíduo reciclável, certamente a população produz, não é? Eu falo até pela minha própria experiência em casa. Eu fico abismado de ver a quantidade de lixo reciclável que a gente produz diariamente. Plástico, lata, vidro. Não está faltando também uma política de educação da população, de conscientização da população sobre a importância de fazer essa coleta seletiva? Porque a coleta seletiva tem que começar em casa, não é? Essa coleta sempre começa em casa. E quem é responsável pelo lixo que produz é a pessoa que produz. Então é necessário que ele realize essa coleta seletiva em casa, já fazendo a separação do que é seco e do que é úmido. Quando eu falo seco, são aqueles materiais que podem ser recicláveis. E o úmido é aquele lixo orgânico. Então, a partir dali, ele deve ser acondicionado e deve ser colocado em um lugar, no caso desses PEVs, para que a cooperativa, para que a Limpurbe possa fazer o recolhimento. Mas o senhor acha que a população em geral está consciente dessa importância de fazer a separação, exatamente, a separação do lixo reciclável do lixo orgânico? Jefferson, não é uma tarefa fácil, porque a operação é a última coisa que a gente deve primar. Necessariamente a gente tem que fazer um trabalho de conscientização ambiental, uma conscientização e uma mensagem para que a população tenha consciência da separação desses resíduos, né? E a certeza de que esses resíduos não vão se perder. Por que eu falo da certeza desses resíduos não vão se perder? Porque não adianta nada uma pessoa fazer a segregação em casa, separar e estar crente de que esse resíduo vai realmente ser reciclável. Já pensou se esse resíduo for parar no nosso aterro sanitário? Como essa pessoa vai se sentir? Frustrada. Então é necessário que a gente capacite as cooperativas para que ela tenha capacidade de suportar o que a população vem fazendo, que é a separação. Inclusive, muita gente que acaba fazendo essa separação, eu conheço pessoas que fazem essa separação do lixo em casa, deixam em sacos separados, avisa, por exemplo, o zelador do prédio de que aquele lixo fora do cesto é um lixo reciclável, mas não tem a garantia de que, por exemplo, catadores de lixo de cooperativas que trabalham com lixo reciclável vão, de fato, recolher aquele material reciclável. Ou seja, é uma frustração meio dobrada, não é? O município controla uma parte do que é possível. Por que eu falo isso? Porque nós prestamos um apoio às cooperativas na parte de logística. Então, ela fecha um acordo com o condomínio ou com alguns condomínios e a Limpurbe, através da nossa parte operacional, ela disponibiliza caminhões para que ela possa pegar esse resíduo e levar até a cooperativa. E nós realizamos um acompanhamento mensal dessas cooperativas. Nós cadastramos essas cooperativas. Eu conheço 100% das cooperativas. Então, esse acompanhamento é necessário. Até porque o trabalho da cooperativa é tirar do nosso aterro o que pode ser reciclável. Então, esse trabalho de conscientização é assistido de perto pela Limpurbe para que a gente possa garantir que Dona Maria, Dona Joana, que está em casa separando o lixo, possa dar o destino correto. Essa possibilidade de pedir o serviço da Limpurbe, um caminhão, para a coleta de lixo reciclável, isso só para grandes quantidades de lixo reciclável? Um morador comum, normal, pode fazer essa solicitação também? Primeira coisa que as pessoas observam, e que as pessoas não, as cooperativas observam é o seguinte: é viável economicamente eu fazer? Porque o custo de você ir em um bairro, somente em um prédio, ele se torna tão alto e que às vezes não compensa. É por isso que o município já está abrindo o edital para poder fazer o chamamento das cooperativas para poder disponibilizar em uma parte da cidade. É necessário dizer, eu não vou conseguir abraçar a cidade de uma vez só. É necessário que a gente escolha uma parte da cidade, possa trabalhar essa parte da cidade e a partir daí dar um start. É uma coisa muito embrionária ainda. Por quê? Porque eu não sei a capacidade da cooperativa de processar e nem como vai se comportar aquela região que foi escolhida. Então é necessário que a gente trabalhe muito mais na informação, na conscientização, botar a pessoa realmente para poder estudar aquela matéria que é a
cuidar do meio ambiente, a conscientização que ela tem que ter para poder depois vir a operação. Mas o senhor está falando que vai haver caminhões especificamente para a coleta seletiva? Vai haver. Vamos começar com um projeto embrionário como na cidade, serviço rotineiro que cotidiano. vai pegando. A gente acredita que, trabalhando uma parte da cidade, avaliando todas as oportunidades de melhorias, o que deu certo, o que deu errado, a gente com certeza vai poder expandir para outras áreas da cidade. Quando é que está previsto esse serviço? Nós acreditamos que daqui para o final do ano, dezembro, nós já estamos com isso em andamento e em operação. E aí, consequentemente, por exemplo, o morador vai ter algum saco diferenciado, um saco de lixo diferenciado? Ele deve ter um dia da semana que ele só vai recolher os resíduos que são recicláveis. Isso é importante, por quê? Porque isso às vezes causa uma confusão. Na terça-feira é reciclável com o domiciliar? Não. A gente vai alternar o dia do reciclável para que no dia específico o caminhão possa passar e aí sim as pessoas tenham a consciência que ou na quarta, ou na quinta, ou na sexta, ela tem que descartar aquele lixo que vai, com certeza, vai para um local que é a reciclagem, que é a reutilização, reprocessamento pelas indústrias. Essa intenção, eu queria insistir um pouco mais nessa coleta seletiva, porque é um exemplo que a gente percebe em vários países que já adotam essa política, e política mais do que inteligente, né? De fato, reciclar o lixo, aquilo que é reaproveitável do que não é aproveitável. Isso deve contemplar, inclusive, áreas de cidades de difícil acesso, porque, independentemente de uma coleta seletiva, a própria coleta de lixo hoje em Salvador é dificultada em algumas áreas, né? Você conhece nossa cidade ela foi ocupada de forma desordenada ao longo do tempo. A Limpurb encontra algumas dificuldades, mas não se abate por isso. Nós encontramos também a solução. Lógico que tem algumas áreas na nossa cidade que são de difícil acesso. Então, nós temos uma solução já embarcada agora, nesse processo que nós temos agora na contratação, que é o ponto limpo, né? É você levar um equipamento que possa dar suporte àquela área hoje que está adensada, totalmente povoada, para que possa recepcionar esse lixo e possa dar o tratamento melhor. E nesses pontos limpos, nós estaremos implantando também a coleta seletiva. É necessário dizer que você precisa plantar a sementezinha lá daquela região, porque não é fácil. Quando você traz aqui o exemplo de alguns países da Europa, há uma diferença realmente na formação do lixo. Nosso lixo é muito úmido hoje. Nós chegamos até 60% de umidade do lixo. Quando você vai para o outro continente, você vê que quase 85% a 90% do lixo ele é seco. Então, há uma atratividade. Então, quem trabalha naquele continente ou naquele país, ele certamente tem uma atratividade. Por quê? Porque vem mais coisas recicláveis. Limpeza urbana, como descartar corretamente o seu lixo e tudo mais, é um assunto que certamente interessa a muita gente. A gente tem várias perguntas que foram feitas pelos nossos telespectadores, pelas nossas redes sociais, também pelo nosso e-mail, tvalba@fpjba.org.br. E essas perguntas a gente vai deixar aqui nas mãos do Caio Moraes no próximo bloco. É um instante só. o mundo inteiro. Quer saber? Esse mosquito não vai fazer mal a ninguém da minha família, amigos ou aqui no meu bairro. Eu comprei essa briga. Eu já falei com os meus amigos da escola e eles vão falar com os pais deles e com os vizinhos. Mãos à obra. Vamos fazer uma faxina, limpar o quintal, piscina, tudo. Vamos para as ruas, de casa em casa, informar e pedir ajuda para combater o mosquito. Pra gente, fala com todo mundo sobre isso. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro.
Atitude 10, Zika Zero! Ministério da Educação, Governo Federal. Estamos de volta, hoje conversando com o Caio Moraes, presidente da Limpurbe. E como foi dito no bloco anterior, a gente tem algumas perguntas dos telespectadores que participaram pelas nossas redes sociais, também pelo nosso e-mail, que vai aparecer mais uma vez aqui na tela para você, tvalba@fpjba.org.br. A Alana Sanches, da Barra, ela pergunta se os triciclos de carga estão sendo suficientes para fazer a limpeza em áreas de difícil acesso. Esses triciclos têm sido uma novidade, né, na Limpurbe. Foi uma inovação que nós implantamos. Pela dificuldade de entrar em algumas áreas, principalmente pelas ruas estreitas, às vezes carros estacionados, onde o caminhão chegava e não conseguia fazer a coleta, nós inovamos. Nós buscamos a contratação de triciclos e até ecobikes para poder fazer a coleta, né, do lixo e a limpeza da área nessas áreas. Tem as ecobikes também? As ecobikes, elas se tornam viáveis nas orlas de Salvador, principalmente na da Ribeira, que é mais estreita. Mas são bicicletas? São bicicletas em que o gari tem sua pá e sua vassoura acoplada à bicicleta e ele sai recolhendo o lixo daquelas papeleiras ou das lixeiras que estão na orla. Mas é limitado, né? Porque a bicicleta por si só não... mas ele tem um ponto de, vamos dizer assim, de vazar o lixo, de descartar o lixo, de fazer o transbordo. Então ele faz uma área, vai até o local, encher o carrinho, deposita e volta. Isso evita o dia a dia, dá o desgaste o dia a dia do cidadão. Por quê? Imagine um caminhão de lixo na orla da Ribeira, que é estreita, e a pessoa atrasada para ir para o médico, ou atrasada para ir para o trabalho, levando o filho no colégio, e aquilo dali ia causar realmente um transtorno a ela. E já deu para mensurar esse resultado? Tem sido satisfatório? Sim, porque a população aceita isso e já não vive mais sem essa ecobike. Então o caminhão já não passa lá, preserva até o piso que nós colocamos agora, com a reestruturação da orla, com a reinauguração da orla, preserva o piso. Então, o que acontece? A bicicleta é viável, porque faz com que não tenha os engarrafamentos, e a gente ainda preserva o dinheiro e a obra que foi feita. Essas bicicletas, elas estão sendo adotadas na orla, como o senhor disse, mas os triciclos mais para as áreas de difícil acesso. Essas áreas de difícil acesso é onde os triciclos, eles penetram da mesma forma que as ecobikes. Eles pegam o resíduo que está ali, o lixo que está ali, e vão para a área de transbordo. E também tem que fazer várias viagens. São várias viagens. Então, é necessário fazer isso, porque nós não conseguimos entrar com um compactador de 12 toneladas ou de 15 toneladas naquela região, justamente pelas vias de acesso que são bem estreitas. Certo. Aí, o Ian Guerra, de Narandiba. Aliás, a gente já falou nesse assunto, mas só para registrar a pergunta dele, quais são as ações de coleta seletiva que a Limpurbe vem desenvolvendo em casa, como é que as pessoas podem fazer esse descarte? O ideal é que a pessoa já separe em casa e vá até em um ponto onde tem um PEV, né? E posso trazer uma novidade para o Ian. Ele pode baixar no seu smartphone, né, um aplicativo que é o Coleta Seletiva. Ele pode baixar e ele vai identificar onde é que fica o PEV, que é o ponto de entrega voluntária mais perto de sua residência, para poder fazer a ação que o ambiente precisa e necessita. Eu fico deslumbrando o cenário que não seja muito distante de termos essa coleta seletiva como uma prática diária mesmo, porque certamente vai ser um bem danado que a gente vai estar fazendo para a nossa natureza e para o próprio ser humano, né? Porque a gente vai estar lidando com um problema de uma forma muito mais saudável, né? Vai, Jefferson, e eu lhe trago um dado importante. Hoje nós temos dificuldade, quando eu falo nós, todo o mundo, né, de encontrar áreas para aterros sanitários. Então você vê que cada dia que passa a população cresce, vai ocupando toda a área de entorno da cidade, áreas que não eram povoadas ou habitadas estão sendo habitadas e você começa a não ter áreas para o aterro. A coleta seletiva ela vai realmente contribuir para que o nosso aterro aumente a vida útil dele. Então é um trabalho extremamente importante e é um trabalho que se torna foco para o município de Salvador e para a nossa gestão. O Carlos Lopes de Matatu, onde é que podemos consultar os dias e horários de coleta por região?
Nós temos o nosso site, que é o www.limpurbe.salvador.ba.gov.br, e lá ele é bem interativo. Nós acabamos até de reestruturar o site, deixando ele bem mais atrativo. Você consegue passear pelo site de uma forma muito mais fácil, e você pode, através do seu endereço, quando você digita o seu endereço, você já sabe qual o dia que a coleta passa e o horário que a coleta passa. Maravilha. Tem a pergunta também da Miriam Figueiredo, ela mora na Paralela, e pergunta se o projeto para cada pessoa pintar a calçada do seu imóvel está sendo eficiente. Está tendo vistoria para monitorar essa pintura, esse cuidado do morador com a calçada? A Limpurbe, ela não trabalha com essa pintura de calçada. O que a Limpurbe faz, dentre todos os serviços, o da coleta de entulho, o da lavagem de praças, né? O da roçagem, que é você pegar aquela máquina costal e tratar as áreas verdes da nossa cidade, nós realizamos a pintura de meio-fio. Observe uma cidade, quando o meio-fio está pintado e o mato está cortado, a gente levanta, é uma sensação de limpeza. Então, nós não temos essa atribuição que é pintar a calçada de cada um. Mas ela perguntou aqui de um jeito que parece que cada pessoa... projeto para cada pessoa pintar a calçada do seu imóvel. Isso não é por aí. Não é a pessoa que vai pintar, não. Seria uma atribuição da Limpurbe, mas não é o que ocorre. A gente só pinta o meio-fio, né? Nas grandes avenidas. Nas grandes avenidas. Pinta de branco. De branco. Até para facilitar a visibilidade do motorista. É uma tinta que ela não sai com facilidade, mas a gente sempre tem que estar reacendendo, porque quando você vê uma via toda varrida, toda bonitinha, pintada de branco, é diferente. Certamente. Tem a Ananda Pereira, ela é do Garcia, pergunta se a coleta de lixo sempre teve valor acentuado e foi um problema para a Prefeitura Municipal. Como é que está a situação hoje, se a coleta seletiva ajuda a reduzir esse valor? Hoje a coleta seletiva... O custo, né? Ela se refere ao custo da limpeza urbana. O nosso contrato hoje, ele tem um objeto de cidade limpa. Então a gente busca fiscalizar as empresas para que a cidade esteja limpa. A coleta seletiva, ela tem um cunho aí, vamos dizer, social, né, ambiental, né, e o bem para o nosso aterro sanitário. Então, no custo da coleta, eu não diminuo o valor, na realidade, com a coleta seletiva. Nós temos um contrato, esse contrato é fiscalizado, bem fiscalizado. Nós contamos hoje com uma ação de todos os nossos fiscais de rua, que ficam diariamente atrás dos caminhões, buscando que realize a coleta. É necessário que a gente faça isso e a população também contribua, mas o nosso contrato que a gente tem é por preço certo. Já que a gente está falando em custo, qual é o custo, vamos imaginar aí, mensal ou semanal da Limpurbe para manter esse serviço de coleta de lixo? Mensalmente, nós gastamos 30 milhões de reais, é 1 milhão por dia, né? Isso significa 8%, de 8% a 6% da receita do município. 30 milhões de reais? 30 milhões de reais por mês. Quantos por cento da receita? 6% a 8%, porque nós temos que ver a arrecadação. Então, a arrecadação, quando cai, aí a gente tem um valor maior. Historicamente, é esse percentual? Historicamente, esse valor. Nós estamos até aquém com a tonelada que é paga em São Paulo e BH. Eu estive recentemente nessas duas cidades e fui avaliar, nós estamos pagando bem menos. Mas se a gente tiver o apoio da população e que essa coleta ela se torne alternada, eu trago aqui o tema da coleta alternada, por quê? Porque quando você tem a coleta todos os dias, você tem um caminhão todos os dias naquele mesmo lugar. Se você tem alternada, um dia eu vou fazer a Barra, outro dia eu vou fazer a Pituba, um dia eu vou fazer Coutos, outro dia eu vou fazer Paripe. Então isso diminui o custo. Então é necessário que a população tenha consciência. Não é o que ocorre. Produza menos para que a gente possa avançar na alternância da coleta. Ou descarte o lixo no dia certo. Exatamente. Então eu não posso sacrificar um serviço que é essencial para a nossa cidade por conta do valor. O prefeito manda eu fazer o dever de casa. Você tem que gastar isso aqui e ele aperta a gente. Mas é necessário que a gente busque essa conscientização, e é o que a gente vem trabalhando nessa conscientização, para que a gente possa alternar essa coleta e assim diminuir o valor da limpeza. E qual a quantidade de lixo média que é produzida diariamente, por exemplo? Diariamente, hoje, nós recolhemos
5.200 toneladas. São 3.200 de domiciliar e 2.000 somente de entulho. Entulho hoje é um item que a gente tem total atenção com entulho para que isso não se torne um prejuízo maior para a nossa cidade. Por que eu falo isso? Porque o entulho descartado de forma irregular, com certeza ele vai entupir algum lugar. Ele vai deixar a nossa cidade mais suja, ele vai fazer com que as encostas estejam lotadas de entulho. Então é necessário que a gente tenha uma atenção especial também para o entulho. E o entulho é o tipo do descarte que a gente pode solicitar à Limpurb, não é? Para que venha recolher, por exemplo, eu estou fazendo uma obra na minha casa, tem entulho para ser descartado, isso é possível? Não, a Limpurb hoje ela trabalha da seguinte forma. Até 2 metros cúbicos, isso significa mais ou menos uns 40 a 50 sacos de ráfia, você pode descartar no ecoponto, que nós temos 3 ecopontos, nós temos um no Itaigara, temos outro no Parque da Cidade e temos outro na Baixa de Quinta. Você pode pegar o seu entulho e descartar nesse local. A partir de 2 metros cúbicos, é necessário que você contrate uma empresa que é responsável por recolher entulhos e esse entulho vai diretamente para o aterro de inerte, que não é o mesmo aterro que eu falei anteriormente, que é no AMC, que é o nosso aterro sanitário. Então, é totalmente separado. O entulho é uma coisa, vai para um aterro e o domiciliar vai para outro. Mas o serviço de transporte desse entulho, então, fica todo por conta do morador, de quem produziu esse entulho. O que acontece hoje é que a gente não pode fechar os olhos para o descarte irregular. E quando o senhor disse que está tendo uma atenção especial para o entulho, é em que sentido, então? É você pontuar, marcar e fiscalizar os pontos, vamos dizer assim, viciados de entulho. Então, em média, nós conseguimos apreender, vou dizer assim, ou multar 70 a 80 descartes de entulho irregular na nossa cidade. E quando se depara com um descarte irregular de entulho, mesmo que tenha multado alguém, fulano e tal, a Limpurb faz a coleta desse entulho? Nós temos que fazer. A cidade não pode ficar suja. Então a gente busca câmaras que estão ao redor, né? Buscamos testemunhas que estão ali e a gente vai atrás do infrator para poder fazer com que ele não repita a ação que é tão danosa para a nossa cidade. Uma pergunta legal também da Thaís Oliveira, de Nova Brasília. Quais são os demais serviços que a Limpurb presta? O senhor citou alguns aí, de pintura de meio-fio, roçagem, né? O carro-chefe da Limpurb é recolher o resíduo domiciliar. Além disso, nós recolhemos os entulhos, que são descartados de forma irregular nesses pontos. Pintamos os meio-fios, né? Realizamos todo o serviço de todas as festas de Salvador, nossa cidade que é abençoada aí com diversas lavagens, né? Carnaval, realizamos todo esse tipo de serviço. Realizamos a roçagem, né? Que é você roçar o mato das áreas verdes. Realizamos também a capinação, que são as encostas de Salvador. A Salvador tem um relevo muito acidentado, a topografia daqui. Então é necessário que a gente se debruce sobre essas encostas para poder tirar o mato e a partir dali a gente faz um lonamento. A gente trabalha na Operação Chuva, que tem um período de 3 meses, mas o nosso trabalho é o ano todo. Então o ano todo a gente vira e mexe, nós estamos substituindo todas as lonas. Lavagem de logradouros, nós lavamos todas as ruas e algumas praças, limpeza de monumentos. Então a Limpurb tem um leque de atribuição, além de trabalhar de forma transversal com diversos órgãos, né? É necessário o ordenamento dos ambulantes junto com a CEMOP, que é responsável, que é a Secretaria de Ordem Pública, responsável por organizar os ambulantes. Trabalhamos também com a Trans Salvador, é necessário que os carros estejam estacionados e eu possa fazer a limpeza daquela rua, né? Trabalhamos também com a SEMPS, que é a nossa Secretaria de Amparo às pessoas que estão na rua. Então, muito catador de rua, às vezes lasca o saco de lixo e aquele lixo vai para o meio da rua. Então, a gente sempre trabalha dessa forma. Além de outras atividades na prevenção do mosquito da dengue, com acumuladores. Então, a Limpurb está envolvida em todas as ações. Queria saber quais são as metas que ainda não foram atingidas, quais os desafios daqui para frente. A gente está levando um papo aqui com o Caio Moraes, que é o presidente da Limpurb, e a gente volta já já. Vi que tenían a mi amigo amarrado de sus manos y de sus pies y con una venda en su cara.
¿Por qué lo tienen a él aquí? Me dijo, es que ahora lo vas a matar, me dijo. Ya me dijo que él era de la mala 13 y que ya no me iban a dejar salir. Me llevaron y pues me empezaron a vender com hombres. Guerra de gangues e uma violência constante transformaram os países do Triângulo Norte da América Central em uma das áreas mais perigosas e sangrentas do mundo. Milhares de crianças e seus familiares estão sendo obrigados a se deslocar de El Salvador, Guatemala e Honduras, fazendo o possível para se manterem vivos. A Agência da ONU para Refugiados está presente, trabalhando incessantemente para levar a paz a estas vidas despedaçadas. E com a sua ajuda, podemos dar a essas famílias a segurança que merecem. As crianças em fuga precisam de sua ajuda hoje, antes que seja tarde demais. Eu estou aqui para lembrar que o mosquito Aedes não transmite apenas a dengue. Ele também traz o Zika vírus, que ao ser contraído por mulheres grávidas, pode causar microcefalia nos bebês e gerar sequelas para o resto da vida. Como evitar? Fazendo o básico, gente, combatendo o mosquito. Precisamos juntos eliminar a água parada que pode virar criadouro. Cuide da sua casa, mobilize sua família e seus vizinhos, porque o mosquito não é mais forte que um país inteiro. Estamos de volta com um bate-papo aqui com Caio Moraes, presidente da Limpurbe. O senhor está à frente da Limpurbe desde abril do ano passado. O que ainda te deixa inquieto no sentido de, poxa, não consegui realizar, esse é o meu desafio, eu preciso colocar em prática? Meu maior desafio hoje é trazer o contrato que nós temos para uma realidade da nossa cidade. Uma nova licitação vai fazer com que a cidade ela possa vivenciar novos equipamentos, uma evolução da limpeza urbana. Eu trago isso no horizonte de uma nova contratação, né? Porque de caminhões? São caminhões novos, com combustível Euro 5, são contêineres subterrâneos, que é uma novidade hoje, porque aquela caixa de lixo incomoda todo mundo. Então aquela caixa vai para debaixo do chão, vamos dizer assim, né? São contêineres que ficam enterrados e a população pode pegar o seu resíduo e depositar nesse contêiner e ele fica escondido. Primeiro ele tira o aspecto, que é muito feio, ele tira o mau cheiro e ele tem uma prevenção de vetores. Então isso é uma evolução que nós vamos ter. Isso está previsto para quando? Até o final do ano nós estamos colocando em prática isso. Colocando em prática a licitação? A licitação já com a contratação. A gente até o final do ano vai estar com isso pronto e operando. Então deve contar com novos caminhões, novos caminhões, coletores? São os contêineres subterrâneos, onde vamos poder instalar esses contêineres na cidade. Os pontos limpos, que vão ficar nos difícil acesso, nessas áreas de difícil acesso, que é uma caixa que é compactadora, que o lixo vai chegando e ela vai compactando e depois a gente disciplina toda aquela região, porque não vai ser só o equipamento. Nós instalaremos ali agentes comunitários, que são os garis, para que ele possa ir de porta em porta, levando uma palavra, levando uma mensagem de conscientização e fazendo com que a população se aproxime ainda mais da limpeza da cidade, do senso de limpeza da cidade. Vamos evoluir também com a instalação de mais 16 ecopontos. São essas áreas onde a população pode descartar seu entulho, pode descartar todo o material. As PEVs não? Não. A PEV é um ponto de entrega voluntária, que é um container que a pessoa chega lá com um saco pequeno e coloca. Esses ecopontos também será uma área em que a população vai poder descartar seu resíduo, mas de outra forma. Resíduo reciclável? Resíduo reciclável, tipo uma geladeira. Você quer botar onde? O ecoponto vai ter a oportunidade de recepcionar. Não existe nenhum até então? Nós temos 3 ecopontos. Nós temos um no fundo, ali no Itaigara, nós temos um no Parque da Cidade e nós temos um na Baixa de Quinta. Esses 2 foram feitos esse ano. Então nós vamos ter mais 16 ecopontos. É necessário, Jefferson, isso é previsto para até o fim do ano também? Até o fim do ano. É necessário esclarecer que, por conta da ocupação desordenada, algumas áreas da nossa cidade ficaram sacrificadas. E nós já identificamos nessas áreas
onde são muito adensadas, muita gente morando, e às vezes faz até o descarte irregular, porque não tem o equipamento correto ali, que a gente vai poder dar oportunidade de construir isso naquela região. Isso vai trazer uma melhoria. Junto com esse equipamento, a gente entra com as equipes de educação ambiental para poder levar à população a mensagem de como cuidar do resíduo e como cuidar do lixo, como cuidar do meio ambiente. Então, essas evoluções são necessárias. Aí você fala assim, e você evoluiu o quê? Evoluir. Nós estávamos em 3º lugar no sistema Fala Salvador, que é 156, que é o canal, na realidade, de comunicação entre o cidadão e o poder público, e hoje nós estamos em 7º lugar. Isso significa que o número de reclamação diminuiu. Eu também tenho um termômetro. Eu não gosto de deixar nenhum órgão de imprensa ou nenhuma notícia sem a resposta. Então, a minha assessoria de imprensa vem monitorando isso diariamente e a gente observa que o nível de reclamação e o número de reclamação vem caindo. Agora eu tenho uma reclamação para fazer. Vamos. Todo mundo tem. Na verdade, não, eu estou brincando, mas acho que é um comentário que eu já ouvi de muitas pessoas. Depois que a Orla de Salvador perdeu as barracas que foram proibidas de permanecer na área de areia, não é? Das praias, houve um aumento de lixo nas praias, porque antes nas barracas pelo menos existia ali um cestinho perto da barraca. Como é que a Limpurb está lidando com essa situação? Porque eu ouço com frequência reclamações de pessoas de que, poxa, determinado ponto da orla está muito sujo, a coleta de lixo demora para chegar. Isso, de fato, isso ocorre? Nós não dormimos no tempo. Nós projetamos uma lixeira, ela é uma lixeira de areia. Por quê? Hoje você tem uma solução que é no calçadão. Você tem a papeleira no calçadão e tem a lixeira do calçadão. E que esgota a capacidade no Exatamente, instante, né? Por isso que a gente implanta as ecobikes justamente para dar vazão àquela produção. E quando eu cheguei na Limpurb, eu fiquei totalmente incomodado porque eu senti eu percebi isso que o cidadão e que você está me falando agora. Como cuidar do lixo que é produzido na areia, se na areia não tem um local de descarte? Então, nós fizemos de forma experimental, nós instalamos 19 lixeiras de areia. É uma lixeira que tem 2 pés de eucalipto, tem um carrinho que nós tiramos a roda e ele fica em forma de balança, né? E tem uma sapata de concreto onde a gente enterra. Mas isso está ao longo de toda a orla de Salvador? Não, nós instalamos por quê? Porque a limpeza urbana eu não posso dar um custo ao município sem antes experimentar. Eu estaria sendo irresponsável se eu instalasse em toda a orla e se não desse certo. Mas o fim das barracas já existe há quanto tempo? Há uns 3 ou mais anos? Mas esse projeto foi eu que comecei quando eu cheguei. Então, nós instalamos no Porto da Barra para poder experimentar. Foi um sucesso e ele está sendo ampliado agora para outros pontos da Barra. Por enquanto só no Porto, então? Da orla. Só no Porto. E aí a gente tem que avaliar o seguinte, naquela praia, qual o fluxo de pessoas que nós temos lá? Porque eu tenho que dimensionar o que eu vou colocar em cada praia. Tem praia que eu consigo colocar, mas tem praia que eu não vou conseguir colocar essa lixeira. Por quê? Porque quando a maré enche, bate na balustrada, no paredão. Então eu não vou conseguir, vai tirar. Água abaixo, então falando. Essa lixeira ela é instalada na parte seca da areia justamente para dar oportunidade. E nós estamos expandindo isso. A próxima praia agora é a praia de Piatã e a praia de Tubarão. Estamos instalando essas lixeiras para que esse sentimento de que as barracas saíram e eu não tenho mais o descartar, ele seja acabado. Boas intenções não faltam, né? Estou vendo aqui. Não faltam. São várias, está bem otimista, até o fim do ano, licitação para novos equipamentos. Quais as dificuldades que são enfrentadas na sua gestão, que servem de impedimento para colocar em prática todas essas ideias, todas essas inovações num ritmo mais acelerado? Eu acho que Salvador, ela não goza, né, ela só que vive essa dificuldade com os resíduos que são produzidos. Eu estive recentemente em 2 capitais e as reclamações são quase que as mesmas, né? O que incomoda muito para o poder público são os descartes de forma clandestina e irregular. Isso faz com que a gente quebre totalmente o nosso planejamento.
um caminhão que tem o seu percurso a percorrer, tem o seu roteiro de coleta, e a partir do momento em que você está ali, você recebe uma ligação, ou então uma denúncia, ou então uma reclamação de que existe um ponto de entulho ali, existe um lixo descartado de forma irregular. Então isso quebra totalmente uma logística e um planejamento do poder público. E aí o que é que ele tem que fazer? Ele não pode fechar os olhos, ele tem que dar uma solução. Então, eu posso trazer isso aqui com uma grande dificuldade, né? Não só de Salvador, mas de todas as cidades, que ainda é o descarte irregular. Falando em dificuldade, a gente está num período chuvoso, né? Esse finalzinho de inverno, aí finalzinho mais ou menos, né? A gente está ainda em pleno inverno, período chuvoso em Salvador. Consequentemente, muito lixo levado pela água da chuva para os bueiros. Isso também, de certa forma, impacta o planejamento da Limpurbe, porque é um serviço, às vezes, meio inesperado, não? A Limpurbe, eu costumo dizer que ela é a força operacional da prefeitura. Eu acho que eu não chego mais rápido só do que a PM. Então, em qualquer lugar da cidade, nós temos o serviço 24 horas e ela é a primeira a ser acionada. Então, durante esse período chuvoso, nós realizamos diversas ações. Né? Eu falei que é meio inesperado, mas na verdade nem é, né? Porque é um período que já se programa, prevê, né? que vai haver muita chuva. Exatamente. E tal. Mas a gente tem as ações que são rotineiras, a própria coleta, ela já é uma ação para prevenir o alagamento. Né? Tem as ações emergenciais, em que a gente permanece de prontidão durante esses 90 dias, para que qualquer ação e qualquer incidente ou acidente que aconteça, a Limpurbe está sempre pronta. E é interessante dizer que ela é a primeira a chegar, por quê? Porque às vezes até ela tem que sair abrindo o caminho para que a Defesa Civil entre, para que a SAMU entre, e ela é a última a deixar aquela localidade, porque ela só sai de lá quando aquela localidade está totalmente normal. Em que situação, por exemplo? Um deslizamento de terra. Então, quem é que chega primeiro? Quem é que é dotada de retroescavadeira? Quem é dotada de caçamba? Quem é dotada de pessoas com expertise para chegar nessa região e abrir o caminho para que os outros órgãos possam entrar? É a Limpurbe. Eu não tenho dúvida disso. E no final, o que é que a população espera? Que a gente tire toda aquela terra de deslizamento para poder a comunidade voltar a continuar a sua vida. Manifestações públicas, manifestações de moradores que interditam ruas, acaba sobrando para a Limpurbe também, né? Sempre, como eu disse, a gente trabalha de forma transversal. Então, as manifestações nós estamos sempre atentos, porque há pinchações e ninguém quer viver numa cidade que esteja totalmente pinchada. Há incêndio de contêineres de lixo, botam fogo no contêiner de lixo, então nós temos os nossos carros-pipas que já ficam de prontidão para poder atender qualquer tipo de situação. E além de acompanhar o dia a dia, a gente sabe que o poder de se manifestar, ele é democrático, a pessoa pode se manifestar, mas sempre quando existe a aglomeração, muita gente reunida, vai ter sempre resíduo e a gente tem que estar lá para garantir a limpeza. Caio, para a gente encerrar, qual o futuro que a gente pode deslumbrar ou vislumbrar, melhor dizendo, a curto prazo, levando em conta essas dificuldades todas que nós enfrentamos, a falta de conscientização de grande parte dos moradores no sentido de fazer o descarte correto do lixo, as dificuldades que a própria empresa enfrenta para fazer a coleta de uma forma mais abrangente, né? que não deixe nenhuma brecha. Como é que a gente pode imaginar que vai ser Salvador daqui a poucos anos? Vai ser uma cidade muito melhor do que está hoje, com certeza. Então, novas práticas responsáveis que a gente possa colocar em prática e ter o apoio da população, a gente vai ter uma cidade melhor para a gente viver. É necessário dizer que não é necessário que o poder público toda hora fique limpando a rua. É necessário que a gente ande de mãos dadas, porque é um serviço essencial. Hoje você tratar de resíduo, você quando acorda já vai fazer o café, já está produzindo resíduo. Então é necessário que a gente leve essa conscientização, é necessário que a gente invista também, Jefferson, em educação. A gente está indo para dentro das escolas, para dentro da comunidade, para poder levar essa palavra. Então, Salvador só pode evoluir, não é só com o poder público. É necessário que quem mora aqui, quem reside aqui e quem ama a nossa cidade
possa andar de braços dados com o nosso município, com a nossa administração ou com outras administrações para poder buscar uma cidade cada vez melhor. É necessário que a gente... Acho que você citou a palavra-chave, né, que é educação. Exatamente. Sem ela, a gente não vai avançar, não vai ter uma cidade mais saudável, que é o que certamente acho que todo mundo, a maioria das pessoas, espera e deseja. Caio Moraes, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado por esse bate-papo. Caio, presidente da Limpurbe. Muito obrigado também a você que nos acompanha, a você que nos prestigia. O Assembleia Entrevista, em breve com um novo entrevistado, um novo bate-papo. Obrigado.